Então vamos passar para o nosso tempo de meditar na palavra. E antes de começar, mais uma vez, eu não tenho costume de fazer isso, mas eu vou obedecer a direção de Deus. Alicia, quando a gente estava louvando aqui, Deus me batia muito no coração. Que Ele celebra muito o teu coração. Que o Pai se alegra com a tua adoração. Que o Pai se alegra com o teu coração diante dEle. Você está fazendo um bom trabalho diante do Senhor. Então que você continue nessa direção, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá. Cadê meu negócio? Me ajuda aqui, eu esqueci meu negócio aqui. Vocês trazem para mim, faz favor? Vamos lá. Você já percebeu que ao longo dos anos, você que já viveu um pouco mais de 1, 2, quem sabe 3 ou 4 décadas, já percebeu que as logomarcas, os logotipos das empresas, eles estão mudando ao longo do tempo? Já percebeu isso? Eu nem conhecia, provavelmente eu não era nem nascido, com certeza não era nem nascido. Esse é o primeiro logo da Apple. Eu sei que está meio ruim de enxergar ali, mas é uma pintura, tipo toda, né, um cara debaixo de uma árvore, não sei se é uma referência ao Newton e a maçã, sei lá, é um negócio bem diferentão. Depois, eles vieram só para a maçã, mas a maçã era, opa, legal, ó, a maçãzinha já era toda colorida ali, arco-íris, diferente, depois ficou tudo preto, depois ficou meio 3D e assim foi ficando ao longo do tempo. A Nike mais ou menos a mesma coisa, antes tinha o símbolo da Nike, né, depois tinha só, o escrito da Nike mudou, ficou um pouquinho menor, e aí foi passando o tempo, depois ficou só o símbolo. O que você nota nesse processo? Eu podia trazer tantos de outras marcas, você já deve ter visto, que eles vão cada vez mais se tornando mais simples, não é verdade? Vão simplificando, e a minha pergunta é por quê? Por que será que uma marca simplifica o seu meio principal de comunicação com seus clientes? Por que será? Também porque já está conhecida, mas porque quanto mais simples for a identidade visual, mais rápido e mais fácil é de você entender o que aquilo ali está comunicando. É claro que todo mundo aqui já sabe o que é Nike, já sabe o que é Apple, mas quando você bate o olho só no símbolo, se fosse apenas uma sombra de qualquer um deles, você saberia do que se trata. Você sabe que se trata de uma empresa de artigos esportivos, de tênis, de roupas e coisas atreladas a isso. Você sabe. Então, quanto mais simples, mais rápido e mais fácil isso se comunica. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas de um cara aí bastante interessante chamado Leonardo da Vinci, ele dizia que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Não é aquilo que é mais complexo, mais cheio de onda, mais cheio de coisa diferente, mas a simplicidade é o último grau de sofisticação. Por que você está falando isso, pastor? Falando de Nike, de Apple, de Leonardo da Vinci. Se você estava aqui domingo passado, você já ouviu que o nosso tema, a palavra que nos dirige nesse ano é igreja simples. Ser igreja é simples. A gente aqui complica. Ser igreja é simples. A gente aqui complica nesse processo. Às vezes a gente quer colocar tanta coisa, que isso se torna um empecilho para a gente comunicar para as pessoas e para nós mesmos entender aquilo que é central, o que é importante. Às vezes a gente mesmo, dentro do próprio corpo, está batendo cabeça, perdido, sem saber aquilo que é realmente importante e mais relevante. Por isso que nessa noite eu queria olhar com você para esse relato do surgimento da igreja primitiva e aprender algumas coisas que a gente precisa ter em mente no nosso coração para essa noite. Vamos comigo? Estamos juntos? Então vamos lá. Atos 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você quiser acompanhar na projeção, fique à vontade. Atos 2, a partir do verso 41, diz assim: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Até aí, feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra. É a tua palavra que nos ensina, e Espírito Santo, é a tua presença que traz vida e entendimento da tua palavra. O Senhor mesmo disse, Jesus, que o Espírito Santo era o Espírito da verdade que nos ia guiar a toda a verdade. E por isso nós clamamos nessa noite, Santo Espírito,
ajuda e abençoa o nosso coração, ensina as nossas vidas nessa noite. Nós precisamos de Ti. Nós não precisamos da minha voz, das minhas palavras, nós precisamos do Senhor. Então fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Bênção. Você que já leu o livro de Atos pelo menos uma vez na vida, Atos capítulo 2, conta para nós o cumprimento da promessa. O Espírito Santo é derramado sobre aquele povo que estava reunido ali. As pessoas começam a falar em outras línguas, outros idiomas, o pessoal começa a se entender, se comunicar. E aí Pedro se levanta e explica o que está acontecendo. Olha, está se cumprindo aquilo que foi predito lá por Joel, que Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, né? O pessoal ia falar novas línguas, iam profetizar e tal. E prega o Evangelho, fala que isso era a respeito de Jesus Cristo e 3.000 pessoas se convertem. E aí a gente tem o início daquilo que nós chamamos da igreja primitiva, da igreja no primeiro século. Presta atenção comigo, algumas características da igreja primitiva que esse texto mostra para nós. Ensino, comunhão, né, o partir do pão, a ceia, oração, sinais, maravilhas, unidade, um convívio diário, seja no templo, seja nas casas, alegria, sinceridade de coração, louvavam a Deus em todo o tempo, contavam com a simpatia do povo e um crescimento. Deus ia acrescentando pessoas dia após dia, conforme ele ia avançando. E eu quero dividir essas características da igreja primitiva nessa noite em duas categorias diferentes, tá? E eu já vou explicar melhor por que duas categorias diferentes. Primeira delas, categorias ordinárias. O que é uma coisa ordinária? Diz para mim. Não é o do compadre Washington, tá? Esse tem outro sentido. O que é uma coisa ordinária? Coisa comum, corriqueira. Todo dia, quando você acorda, você escova os dentes? Eu espero que sim, né? Pelo bem da sua família, do seu esposo, da sua esposa. Escovar os dentes é uma coisa ordinária. Todo dia você acorda, você tem que fazer, é comum. Tem algumas coisas que faziam parte do estilo de vida da igreja primitiva que era comum, era constante, era normal, tinha que ser feito, e era feito todos os dias, às vezes mais uma vez ao dia, como ensino, comunhão, oração, partir do pão, uma vida de unidade, esse convívio, alegria, etc., e tudo que está ali. Mas tem algumas coisas que elas eram extraordinárias. O que é uma coisa extraordinária? Que vai além do que é ordinário, além do que é comum, além daquilo que acontece na ordem normal. É uma coisa realmente sobrenatural e incomum. E eu coloquei ali sinais e maravilhas, coloquei ali a unidade, inclusive deixa eu só explicar rapidinho, porque quando você olha o relato aqui de Atos 2, esse nível de compaixão e de generosidade, ele é extremamente sobrenatural. Ninguém faz o que essas pessoas estavam fazendo nesse nível de comunhão, se não for uma ação realmente sobrenatural do Espírito Santo. Porém, é óbvio que todas as que estão aqui na coluna da esquerda, elas também têm uma ênfase especial, elas também têm uma ênfase sobrenatural. O ensino, ele é carregado pela presença de Deus. A oração, ela é imersa na presença de Deus. Tudo isso pode se tornar extraordinário, mas no dia a dia elas são coisas comuns. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Amém? Tinham coisas na igreja primitiva que eram comuns, do dia a dia. Tinham coisas na igreja primitiva que eram incomuns. Às vezes eram até do dia a dia, mas elas eram completamente sobrenaturais. O que eu quero que você entenda comigo nessa noite sobre isso? Eu e você, como filhos de Deus, nós fomos chamados para fazer coisas comuns. Coisas que nós vamos ter que fazer todos os dias da nossa vida. Todo dia você precisa orar. Todo dia eu preciso orar. Todo dia eu preciso pegar a minha Bíblia, abrir a minha Bíblia e falar: Senhor, tem misericórdia da minha ignorância, tem misericórdia da minha falta de sabedoria, ensina e fala ao meu coração. Todo tempo, né, de tempos em tempos, a gente precisa jejuar, a gente precisa louvar a Deus. Mas, inclusive, tem outras coisas que a gente nem acha tão espirituais, que a gente também precisa fazer. Tirar o lixo, arrumar a cama, escovar os dentes, arrumar a casa, fazer algumas coisas que são extremamente comuns. Porém, do outro lado, eu e você também fomos chamados como filhos de Deus para fazer coisas extraordinárias, sinais, maravilhas, milagres, poder de Deus se manifestando, aquela coisa maluca acontecendo e Jesus sendo glorificado em tudo isso. Isso também faz parte do nosso estilo de vida. O que eu quero que você entenda nessa noite é que para que a gente possa viver de maneira saudável, a gente precisa equilibrar a vida comum, ordinária, com a vida incomum, sobrenatural e extraordinária. A minha vida e a sua vida como cristãos, ela precisa ser extraordinariamente comum. E aquilo que é sobrenatural precisa ser extremamente normal no nosso dia. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não?
Vamos de novo, só essa frase e daí eu vou explicar melhor. A nossa vida, ela precisa ser extraordinariamente comum. E ao mesmo tempo, aquilo que é comum, aquilo que é normal, ou melhor, aquilo que é sobrenatural, precisa ser comum na nossa vida. Não está entendendo? Não tem problema, eu vou gastar os próximos minutos para te explicar o que eu quero dizer com isso. Quando a gente não vive uma vida equilibrada, a gente sempre parte para um extremo. A gente sempre caminha em direção a uma coisa que é só um lado ou é só o outro. A gente é campeão em fazer esse tipo de coisa, em todos os aspectos. Política, futebol, família, em tudo a gente não tem, muitas vezes, uma visão mais equilibrada das coisas. E quando a gente não tem uma visão equilibrada sobre o que é uma vida extraordinária e o que é uma vida ordinária, uma das coisas que pode acontecer é a gente perder o valor daquilo que é ordinário. O que você quer dizer com isso, pastor? A gente tem uma tendência de supervalorizar algumas coisas como sendo muito mais espirituais do que outras. Você não acha muito mais espiritual, muito mais do reino de Deus, sem pôr as mãos sobre o enfermo, ele ser curado, do que você passar algumas horas de oração no seu quarto, só você e Jesus? Você pensa dessa maneira? Só porque eu já disse agora que não era assim, você vai dizer, não, pastor, é óbvio que eu não penso. Mas eu sei que no fundo, a gente acha muito mais espiritual, muito mais de Deus quando uma coisa dessas acontece. Nossa, ele foi curado, isso é mais importante do que 1 hora, do que 30 minutos de devocional que eu tive com o Senhor. E da mesma forma, a gente acha muito mais espiritual 1 dia, 2 dias, 3 dias de jejum, do que lavar a louça, do que arrumar a cama, do que organizar o nosso quarto muitas vezes, porque a gente ainda consegue dividir a nossa vida no que é espiritual e o que não é espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, caso você ainda não saiba, você não tenha me ouvido falar inúmeras vezes. Você nasceu de novo em Cristo Jesus? Amém? Para quem nasceu, eu vou te lembrar de uma coisa. Você é uma nova criatura. Você é a habitação de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus está com você quando você está super aleluiado, com fome e sede, e você está trancado no teu quarto orando 5 horas por dia. E Ele está com você também quando você está naquele dia corrido. Você só teve 5 minutos para abrir a tua Bíblia ali enquanto você estava tomando café da manhã. E às vezes só olhar umas marquinhas pretas num papel branco, mas buscar o Senhor naquele momento. Ele está com você. Ele está com você quando você está sacudo lá pensando, nossa, tem que tirar o lixo e levar lá na lixeira mais uma vez. Tem que arrumar a casa, tem que trocar a peça do carro, tem que fazer coisas cotidianas. Ele está com você 100% do tempo. Você precisa entender isso. Segunda coisa que você precisa entender para não perder de vista o valor do ordinário. Repita comigo, Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Se você entende isso e crê nessa verdade, não existe mais coisa que não é espiritual para você. Mateus 28, que estava lembrando esses dias atrás aqui com os líderes em treinamento. Mateus 28 tem um texto que chama Grande Comissão. E esse texto começa Jesus chamando os seus discípulos dizendo assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, não existe nada, presta atenção, nada que não esteja debaixo do domínio de Jesus Cristo. Só existem algumas coisas e contextos e pessoas que ainda não sabem disso, mas vão saber em nome de Jesus através da sua vida. E existem algumas pessoas, realidades e contextos que já sabem disso, mas se opõem ao governo de Jesus. Mas Jesus já é Senhor sobre todas as coisas. Quando o sacrifício de Jesus foi feito na cruz e Ele declara, está consumado, tudo o que era necessário ser feito, foi feito por Jesus na cruz. Ele morreu, entregou o seu espírito, ressuscitou ao 3º dia e falou, olha, eu resgatei as chaves da autoridade e por isso eu estou comissionando vocês. Quando Jesus manda a mim e a você para fazer discípulos de Jesus, Ele não está dando um conselho e falando assim, ó, com base na tua experiência e no teu conhecimento, forme alguns discípulos. Ele está falando, eu estou entregando a minha autoridade sobre todas as coisas a você, para que você cumpra a minha missão. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Se você entende isso, você precisa crer que todas as coisas que você faz e que eu faço, elas são extremamente espirituais. Extremamente. A hora que você pega teu celular para dar uma zapeada no Instagram, a hora que você liga a TV para dar uma relaxada, todos os momentos são momentos da presença de Deus. Se nós perdemos consciência da presença de Deus em tudo que a gente faz, a gente perde o valor daquilo que é comum.
Tem gente que depois de certo tempo, às vezes ele até viveu uma experiência legal, muito intensa com Deus, mas ele perdeu de vista o valor do ordinário. Se ele for para o tempo de oração e não aparecer um anjo do lado dele, aquele tempo de oração não foi bom, não valeu, porque ele não entendeu a profundidade da presença do Senhor naquele tempo. Se ele está no culto e ele não tem uma visão do quarto céu, nem existe o quarto céu, mas se ele tem uma visão de uma galáxia, não sei do que, não está bom, não serviu. Se ele está na reunião, no conexão, no culto, sei lá onde que ele está, e não tem 10 pessoas caídas babando em êxtase ali, Deus não está aqui, Deus não está operando. Sabe o que é isso? É perder de vista o valor do ordinário. É perder de vista o valor daquilo que é comum. E sabe o que acontece para algumas pessoas que começam a confundir essas coisas? Eles começam a se tornar caçadores de uma experiência específica. Pastor, o que você está dizendo? Pessoas que perdem de vista a presença de Deus no ordinário, ele acha que Deus só age e opera quando ele está vendo uma coisa extraordinária. Sendo que tantas coisas extraordinárias Deus faz sem que a gente veja. E aí ele começa a ser um caçador de sinais e maravilhas segundo a interpretação dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muito importante, muito importante. Se você é canelinha de fogo, se você é do reteté, deixa eu te dizer uma coisa importante. Sinais e maravilhas fazem parte do reino de Deus. Eles comunicam e atestam a verdade do evangelho que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio para a nossa salvação. Mas eles são sinais. O que é um sinal? Um sinal é uma coisa que aponta para uma outra realidade. O que é um sinal? Você está indo para Curitiba, e aí você está quase chegando e você vê uma placa, Curitiba a 20 quilômetros. O que significa? Aquilo ali é um sinal que está apontando para você que se você for reto naquela estrada, você vai chegar a Curitiba. Ele está sinalizando para você. Sinais e maravilhas são a mesma coisa, eles apontam para uma realidade, eles apontam para Jesus Cristo. O que acontece? Geralmente com quem perde de vista o valor do ordinário, ele valoriza mais a placa que diz Curitiba a 20 quilômetros do que a cidade de Curitiba. Você está me entendendo ou não? Diz amém, só para eu entender. Eu entender se você está me entendendo. Você está me entendendo? Marcos capítulo 16, na comissão que Jesus está fazendo, na narrativa de Marcos, ele diz, vão, preguem o evangelho, quem crer será batizado, quem não crer está condenado, e esses sinais seguirão os que creem. Começa a fazer uma lista lá sobre uma série de coisas extraordinárias e sobrenaturais. E aí os discípulos vão debaixo dessa palavra e dessa comissão de Jesus. E o finalzinho do capítulo diz assim, e o Senhor confirmava a mensagem que era pregada através dos sinais. Ou seja, os sinais seguem os que creem. O que muita gente inverte? Eu sigo os sinais. Eu não sigo os sinais, eu sigo a Jesus Cristo. E os sinais me seguem. Você está entendendo? Eu sigo o Senhor, eu sigo a direção do Senhor, a verdade do Senhor. E os sinais me seguem. Eu não preciso ficar procurando milagre, eu procuro a presença do Senhor. E quando eu encontro a presença do Senhor comigo, milagres acontecem. Você está me entendendo? Se a gente não entender isso, a gente perde de vista o valor daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. Quantos já ouviram falar desse livro aqui? Liturgia do Ordinário. Levanta a mão, só para eu saber. Esse livro ficou meio famosinho aí, há uns 2 anos atrás. Quando ele foi lançado em português, da Tish Warren. Ela é uma pastora anglicana. Você pode depois procurar para conhecer um pouco mais sobre ela. E esse livro, ela fala justamente sobre essas questões sagradas, espirituais e profundas no dia a dia, na nossa vida comum. E eu separei algumas frases desse livro aqui para comentar rapidinho com você. A primeira delas, ela diz assim, todo mundo quer uma revolução, ninguém quer lavar a louça. Você já viu alguém assim? Aquele irmão assim, aquela irmã, ele ora por avivamento, ele ora por fogo do céu, e aleluia, amém, tem que orar mesmo. Mas no trabalho dele, ele trabalha de maneira desonesta, ele chega atrasado, ele sai antes da hora, ele dá migué no chefe, é uma pessoa de difícil relacionamento. Já viu pessoas assim? Aquela pessoa que ele clama pela transformação do Brasil, Senhor, passa um rodo nessa classe de políticos desgraçados e nessa agenda progressista na educação dos nossos filhos. Amém? Também oro por isso. Agora ele não senta 15 minutos para discipular os seus filhos. Ele ora contra a agenda do filho que ele manda 5 horas, 6 horas por dia na escola. Mas ele não passa 15 minutos para discipular o seu filho, para conversar com o seu filho em casa. Às vezes nem na semana.
Você percebe? Todo mundo deseja uma revolução, deseja um grande avivamento, e deseja um presidente crente, e deseja um senado crente, e deseja o que a gente não deseja, um pai e uma mãe crente. Oh, meu Deus do céu! Se a gente entendesse quão mais relevante seria a gente discipular os nossos filhos do que ficar fazendo bater panela aí em manifestação. Não sou contra, quer fazer, faça. Mas faça o que é mais importante primeiro. Caminhe com os seus filhos, faça aquilo que é comum todo dia. Não tem glória, não tem anjo muitas vezes, tem que sentar. Melissa, é assim, e pôr as mãos, e que o Senhor te abençoe, que Jesus seja teu amigo, que Ele constrange teu coração. Todo dia, mais de uma vez no dia. Está me entendendo? Não adianta esperar a grande revolução, o grande avivamento, se a gente não tem disposição para lavar a louça. Precisa entender isso. Segunda frase interessante aí do livro da Tish Warren. Quando o sofrimento é profundo, é agudo e profundo, eu espero e acredito que Deus virá ao meu encontro. Mas nas lutas do meu dia comum, de alguma forma eu sinto que eu tenho o direito de ficar zangada. O que ela quer dizer com isso? Quando a gente passa por um momento de muita dor, de muito sofrimento, isso nos empurra para a presença de Deus. É por isso que Tiago 1,2 vai dizer que fiquem felizes quando vocês passam por provação, porque a provação produz perseverança e a perseverança gera maturidade. A gente precisa aprender a celebrar muitas vezes quando algumas coisas acontecem na nossa vida. Mas isso nos impulsiona. E quando a gente está passando por um momento difícil, a gente espera, a gente crê, a gente clama, a gente sabe que Deus vai agir porque Ele prometeu agir. Mas se eu acabei de bater o dedinho na quina do sofá no meio da madrugada, nessa hora, no dia comum, na situação comum, eu não espero e nem acredito muito que Deus vai cuidar da minha dor, cuidar da minha vida naquele momento. Naquela hora onde alguma coisa aconteceu, eu fiquei cansado, cheguei cansado, estressado no dia de trabalho, mas tudo bem, é uma semana que está mais puxada. Nessa hora eu não tenho a capacidade de olhar para os céus e falar que mesmo nesse momento o Senhor virá me encontrar, Ele virá abençoar o meu coração, Ele virá trazer descanso sobre a minha vida. Eu supervalorizo aquilo que é grande e menosprezo aquilo que é comum e que é ordinário. Você está me entendendo? Tá bom, 3 pessoas. Vamos melhorar isso. Terceira e última frase dela nesse livro. Na história da criação, Deus entrou no caos e criou ordem e beleza. Ao arrumar a minha cama, refleti esse ato criativo da maneira mais íntima e comum. Do meu pequeno caos, fiz uma pequena ordem. Você já imaginou, querido, que você podia arrumar sua cama para a glória de Deus? Você já imaginou que você poderia pegar aquela maquinada de roupa fedida das crianças, dos filhos, do teu marido, da tua esposa, tá lá às vezes recendendo o ranço de uns 3 dias já? Você podia imaginar que quando você pega aquilo ali e põe na máquina de lavar ou vai bater no tanque, sei lá, você podia estar glorificando a Deus, você podia estar declarando para a sua família e para o mundo ao teu redor, dizendo assim, olha, eu estou trazendo ordem, eu estou trazendo beleza, eu estou trazendo limpeza àquilo que está sujo. Eu gosto e quero levantar a mão aleluiado no culto, amém, eu também gosto e também quero. Mas eu quero aprender a louvar a Deus o dia que o pneu do carro furar, eu tiver que agachar lá no meio da chuva, trocar um pneu e mostrar para o mundo, falar, eu faço isso para a glória de Deus. Não estou murmurando, estou celebrando e estou trazendo vida naquilo. Muitas das coisas se diferenciam, sabe pelo quê? Pela nossa motivação. Por que você faz o que você faz? Por que você ora, canta, adora e aleluia, glória a Deus na hora do culto? Por que você lava a louça? Por que você trabalha? Quais são as tuas motivações mais específicas quando você está fazendo? Você, querido, você pode estar fazendo algo extremamente comum e ordinário, e o seu coração está completamente voltado para Deus, e você está glorificando a Jesus. E você pode estar fazendo coisas super espirituais, aleluia, curando enfermos, pregando evangelho, cruzada evangelística, e você está pecando, porque aquilo está voltado para você mesmo. Me vejam como eu sou espiritual, me vejam como eu oro bonito, vejam que quando eu imponho as mãos os enfermos são curados, me vejam quando a tiazinha está lá fazendo um miojo, cozinhando um macarrão e está glorificando muito mais a Deus no seu ordinário e no seu comum. Você está me entendendo? Tá bom, eu espero que esteja fazendo sentido para o seu coração. Nós não podemos perder de vista a beleza e o valor das coisas comuns sendo feitas na presença de Deus. Congregar no Conexão, toda semana você vai, toda semana você vai encontrar muitas vezes praticamente as mesmas pessoas. Orar, você vai fazer todos os dias, tem dias que você vai estar aleluiado, teu coração está fervendo,
mas tem dias que você não vai querer orar. Bem-vindo ao clube. É assim que funciona. E eu vou orar do mesmo jeito, eu vou buscar o Senhor. Eu não oro porque eu quero, eu não oro porque é gostoso, eu oro porque eu preciso dEle. E porque Ele é digno em todo o tempo. Todos os dias, coisas comuns, a gente precisa aprender a viver a experiência da presença de Deus naquilo que é ordinário e naquilo que é comum. O outro extremo, eu falei que geralmente a gente vai para os extremos, né? Do outro lado, tem uma galerinha que perde totalmente o valor daquilo que é extraordinário, daquilo que é sobrenatural. São pessoas que negam completamente, rejeitam completamente a verdade e as promessas de Deus sobre milagres, sobre curas, sobre conversão, sobre avivamento, sobre uma série de coisas que a palavra também nos mostra. E talvez você possa pensar assim, sério, pastor? Mas como é que pode ser que alguém consiga negar essa realidade? Bom, vou te dizer algumas razões. Primeiro, falta de um ensino bíblico coerente sobre esse assunto. Não precisa levantar a mão, tá? Mas quantos de vocês já ouviram frases como do tipo assim, isso aí era coisa lá para a igreja primitiva, esses milagres era coisa só para o primeiro século. Embora mente, como dizia um amigo meu, embora em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar algo que vai te dizer isso, não é verdade? Não, isso aí era só para os apóstolos lá. Eram eles que faziam sinais. Aí você pega lá Estevão, você pega Filipe lá, um dos diáconos, e fala, mas ele não era apóstolo, ele era um diácono da igreja, os sinais e maravilhas. Não, mas 1 Coríntios 13 diz que quando chegasse o que era perfeito, o que é imperfeito ia passar, as línguas iam acabar, as profecias iam cessar, e o conhecimento ia acabar, e não sei o quê. E você fala assim, mas o que é perfeito já chegou para acabar o que é imperfeito? E por que você escolhe? Você escolhe encerrar as línguas e a profecia e não escolhe encerrar o conhecimento? Quem te deu essa autoridade para dizer qual parte da Bíblia que é verdade e qual parte que não é? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade e acabam desprezando o valor daquilo que é extraordinário por conta de um ensino bíblico equivocado. Outro tipo de ensino errado. Isso aí, essas coisas mais extraordinárias é para pastores, líderes, apóstolos, esses caras de cruzadas evangelísticas. Isso aí é para esses grandes figurões, grandes figuronas da fé. Como se existisse uma classe especial no reino de Deus que pode viver o extraordinário e existisse uma classe comum que não pode. Aonde na Bíblia, aonde nas Escrituras que diz isso? Até onde eu sei, Jesus diz assim, aquele que crê no meu nome fará as mesmas obras que eu faço e obras maiores ainda fará. Não diz, aquele que crê no meu nome tem um cargo. Aquele que crê no meu nome tem um título, pastor, apóstolo, evangelista, missionário. Diz, aquele que crê no meu nome vai viver como eu vivi. Vai pregar o evangelho, vai discipular pessoas, vai curar enfermos, vai ressuscitar mortos, vai viver, porque crê no meu nome. Então, se a gente crê no nome de Jesus, se você crê no nome de Jesus, a realidade do extraordinário, do sobrenatural, é uma realidade para você. Terceira e última coisa, dentro dessa ideia de um ensino bíblico equivocado. Isso aí é coisa para gente maluca. Isso aí é coisa para aqueles fanáticos, aquele radical. Talvez você ouviu um ensino algum dia que colocou um rótulo nessas coisas e deu um nome muito negativo. Falou, não, isso aí não presta, isso aí é coisa para gente maluca. Eu lembro quando eu comecei a acreditar e crer mais naquilo que Deus tinha, que de fato eu precisava viver como Jesus vivia. E aí eu comecei a orar pelas pessoas na rua mais. E eu comecei a orar por cura pelas pessoas na rua. E uns eram curados, outros não, a grande maioria não era, mas coisas aconteciam. E aí gente que me conhecia de antes falou, nossa, olha lá, virou um fanático, virou um radical. Você não sabe o quanto eu ficava feliz quando escutava uma coisa dessa. Lembra quando os discípulos de Jesus ali em Atos, eles foram presos, e aí eles apanharam por causa do nome de Jesus, né? Guardadas as devidas proporções, só fizeram chacota com o meu nome, não estou nem aí, mas só fizeram chacota comigo. Mas eles apanharam por causa de Jesus, e quando eles voltaram para a reunião na igreja, o que eles fizeram? Choraram. Estamos sendo perseguidos, estão batendo em nós. Eles celebraram, disseram assim, glória a Deus por nós sermos dignos de sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, meu irmão, se algum dia achar você maluco, glória a Deus, fale, eu sou maluco, sou radical, sou fanático, Jesus para mim é o centro da minha vida, Ele me encontrou, Ele me amou, e cada segundo da minha existência é para honrar e glorificar o nome dEle, e não me importa o que você pensa, quer chamar de maluco, chame, quer chamar de qualquer rótulo que você não gosta, chame, não estou preocupado com a sua opinião, mas a gente sabe que em alguns contextos talvez você possa ter ouvido, você ficou até resistente com esse tipo de vida extraordinária e sobrenatural, porque isso aí é coisa de gente maluca, de gente exagerada. Além dessa questão de uma falta de ensino bíblico coerente,
Existem pessoas que são marcadas por uma profunda frustração quando nós falamos a respeito daquilo que é extraordinário. Quem aqui, não precisa levantar a mão, você já recebeu uma profetada? Não precisa levantar a mão. O que é uma profetada, pastor? Chega aquele irmão, aquela irmã, né, do manto, todo espiritual, toda espiritual. Deus tem algo para entregar ao seu coração. E geralmente, olha, quanto mais faz cara de espiritual, menos eu acredito que é de Deus, tá? Então, se um dia Deus colocar algo no teu coração para você compartilhar comigo, fala na moralzinha, assim, fala, ó, estava orando ali, Deus colocou isso, talvez faz sentido pro teu coração e beleza, amém. Vou dar muito mais valor do que, né, que ele chega assim, ó, e aí vem, né, e a gente ensina que não é para fazer isso, e a pessoa fala, Eliane, assim diz o Senhor, e começa a falar em primeira pessoa, e começa a dar umas profetadas, e não sei o quê, e a pessoa já tirou o ovário, o útero, e não sei o que mais, e você vai ter muitos filhos, e não sei o quê, você fala, irmão, para, está passando vergonha e está envergonhando o nome de Jesus junto nesse processo. E a pessoa recebeu uma profetada, 2, 3, recebeu uma palavra, talvez com pouca maturidade, sobre alguma área da sua vida, e ela se frustrou. Falou, não, esse negócio aí, mano, é coisa de gente maluca mesmo. Não é de gente maluca, é que o maluco que compartilhou isso com você fez isso na carne, não debaixo da direção do Espírito. Esse que é o problema. E aí, sabe o que a gente faz? A gente joga o bebê junto com a água do banho. A gente pede a parte boa, já quer tirar a parte ruim, mas vai a parte boa junto também. E aí você está vacinado contra esse tipo de coisa porque você se frustrou. Não precisa levantar a mão, mas eu sei que tem gente aqui, assim como eu já fui e já passei por isso. Ou talvez, dentro dessa ideia de frustração, você começou a crer nesse ensino, você começou a meditar nas Escrituras, você começou a ver falando, caramba, é verdade, Jesus realmente falou que a gente ia viver desse jeito. E aí você saiu todo encorajado, cheio de fé no seu coração, e você viu uma pessoa de cadeira de rodas no mercado, você falou, eu vou orar por ela, e ela vai sair andando. E aí você foi lá, impôs suas mãos, você orou por ela, e o que aconteceu? Saiu com a cadeira de roda do mesmo jeito que ela chegou. E aí você fala assim, tá bom, orar por uma pessoa de cadeira de rodas é muito difícil, eu vou orar por uma coisa mais tranquila. Aí você vê alguém com uma tipóia no braço, e você fala assim, vou orar por ele. Aí você vai lá e ora, e o que acontece? Nada. Ele fala, não, beleza, uma tendinite, um braço quebrado, ainda é muita coisa, eu vou orar por uma dor de cabeça. Aí você chega no culto, Marcelo, você está com dor de cabeça? Tá, estou um pouco com dor de cabeça. Ah, dor de cabeça, vai embora agora em nome de Jesus. E aí, saiu, está melhor? Resumo da ópera, não mudou nada. O que a pessoa conclui a partir desse processo? Isso não é para mim, isso não é verdade, isso não funciona desse jeito. Quantos de vocês já ouviram falar de John Wimber? Citei ele esses dias atrás aqui. John Wimber orou 2 anos na igreja dele. 2 anos, debaixo de uma direção de Deus, para orar por enfermos durante o culto, sem nenhuma pessoa ser curada, até que Deus liberasse algo. E dentro do último século, ele é um dos homens mais relevantes, em termos de avivamento e vida no reino de Deus, para ensinar pessoas sobre essa dinâmica que nós falamos. Quantos de vocês já ouviram falar de um evangelista chamado Todd White? Dependendo se você gosta dele ou não, eu gosto. Mas quando já ouviram falar? Hoje você olha assim e fala, cara, Todd White é massa, ele ora, muitas pessoas são curadas, ele prega o evangelho, as pessoas se convertem, é bênção e tal. Sabe por quantas pessoas o Todd White orou até que a primeira pessoa fosse curada? 700 pessoas. 700 orações sem acontecer nada. Até que Deus começasse a manifestar. E eu posso dizer para você, poderia ficar citando grandes nomes e figurões que você admira hoje, em estilo de vida do reino de Deus, estilo de vida sobrenatural, que perseveraram, crendo no Senhor por tanto tempo, sem ver de fato aquilo que eles estavam esperando. Qual que é o grande problema nesse processo? Pergunto para você, você crê que Deus pode operar milagres? Tá bom, 50%, 60% crê. Por que você crê nisso? Alguns vão dizer, eu creio porque eu já vi milagres acontecerem. Outros tantos vão dizer, eu não creio porque eu nunca vi milagres acontecerem. O problema disso, queridos, é que a gente está fazendo teologia em cima da nossa experiência. E para você ser um filho de Deus saudável, presta atenção, você tem que fazer teologia aqui, ó, naquilo que Deus diz. O teu pensamento sobre quem Ele é, sobre quem você é, e sobre o mundo ao teu redor tem que vir daqui. Não da tua frustração, não da profetada que você recebeu, não das experiências boas ou ruins, mas da verdade de Deus sobre todas as coisas. Você está me entendendo? Diz amém. Diz um amém mais animado para eu ficar animado. Tá bom.
Amém. Então você crê nisso. Querida, é impossível, é completamente impossível eu e você carregarmos a presença mais incrível, mais sublime, mais poderosa, mais criativa do universo dentro de nós e a gente não ser uma pessoa completamente impressionante para o mundo. É impossível. É impossível que o Espírito Santo abençoe você com a presença dele e queira manifestar o reino de Jesus através de você e você não ser uma pessoa que você passe em algum lugar e por alguma razão alguém faça assim, caramba! E não é por causa de beleza nem pelo teu perfume, mas é pelo bom perfume que você carrega, pela presença e pela glória que está em você. Lembra que o pessoal ficava animado com o rosto de Moisés que brilhava? Lembra disso? Paulo vai dizer para nós que na nova aliança a glória é muito maior, muito maior. Pensa você andando com um holofote na tua cara, o teu rosto reluzindo tipo um Power Ranger. Cara, todo mundo ia ficar alucinado, assustado. Você tem algo muito mais intenso, muito mais poderoso, uma glória muito superior e uma glória que não diminui, como acontecia com Moisés, mas que aumenta dia após dia de glória em glória. Então não tem, querido, não tem possibilidade de você ser um filho de Deus que entende o que eu estou falando aqui e você não passar no seu trabalho, na sua casa, na sua família e não ser um marco a sua passagem por lá. Não porque você passou, mas porque quando você passou, você levou alguém junto com você. Você está me entendendo? Deus deseja te capacitar para fazer coisas incríveis. Isso aqui não é balela, não é papo coaching, é verdade da palavra de Deus. Tem um pastor norte-americano, ele é um dos escritores de livros gospel, aí, cristãos, nossos dias, um dos que mais vende. Quando ele era jovem, ele fez o Enem lá dos Estados Unidos, não lembro o nome, e ele tirou uma das piores notas em redação. Ele era um péssimo escritor, ele não sabia nem escrever uma redação do Enem ali, que são 3, 4 parágrafos. Hoje, ele é alguém que vende mais, um dos autores que vende mais livros no mundo. Qual é a explicação para uma coisa dessa? Presença de Deus. Essa semana, vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Essa semana eu estava conversando com um dos irmãos aqui da igreja, e essa pessoa ele trabalha com vendas. Ele me contou que desde que ele começou a trabalhar no lugar que ele vende, ele nunca ficou um mês sem bater as metas de venda. Todo mundo fica assim, caramba. E aí quando os outros vendedores começam a vender menos, ele começa a vender 2, 3, 4 vezes mais, de tal forma que a empresa continua mantendo o mesmo faturamento. E todo mundo se pergunta assim, mas como assim? Mas qual que é o segredo? O que que tem de diferente? E aí a bola fica quicando para a gente chegar e pá, só bater pro gol. Quer saber o que que tem de diferente? Eu vou te contar o que tem de diferente. É a presença que eu carrego. Eu não estou falando de resultados, isso pode acontecer, mas estou falando que talvez na sua vida se manifeste de tantas outras formas, mas alguém vai olhar para você e falar assim, uau, tem algo diferente na tua vida, eu não sei o que é, mas me impacta, me gera fome, me gera vontade de ter isso para mim. Aí você fala assim, que bom, porque eu estou aqui para entregar e compartilhar do pão da vida para saciar a tua fome. E aí você prega o evangelho. Você carrega a presença mais incrível, mais sublime, mais intensa do universo. Ah, pastor, não trabalho com vendas. Pensa naquele almoço de sábado e de domingo, que o pessoal senta assim e fala, meu Deus do céu, que comida boa, que negócio maravilhoso. E aí, volta a fita, 5 horas antes, está lá a dona Carmen, está lá a Eliane, está lá uma mulher, um homem, alguém lá nas panelas. Santo Espírito, és bem-vindo. Senhor, abençoa essa comida, que quem vai comer essa comida aqui seja abençoado e saciado não só na sua fome física, mas no seu coração, que seja uma bênção em nome de Jesus. Vamos provar o quão real a tua presença. Que delícia, Espírito Santo. Tá me entendendo? Fazer coisas comuns e extraordinárias com a consciência do sobrenatural e da presença de Deus. Você chega no teu trabalho e tem o cara lá, e o chefe olha assim, caramba, nunca vi um projeto tão incrível, tão organizado, tão bem feito como esse. Uau! Volta a fita uma semana antes, o cara sentado na frente do computador, com a mão na cabeça, falando assim, meu Deus, não sei o que fazer. Não faço a menor ideia do como resolver isso aqui. Aí ele vai deitar e fala assim, preciso da tua sabedoria, preciso da tua graça, eu preciso entender. E aí o Espírito Santo vai derramando sabedoria do alto, e quando ele chega lá, entrega algo que não veio dele, veio de algo sobrenatural sobre ele. Em nome de Jesus, diz que você está entendendo e crendo no que eu estou compartilhando com você.
viver as coisas simples de maneira sobrenatural e viver coisas extraordinárias como se elas fossem comuns do dia a dia. E aí eu pergunto para você, o que é que nos falta? Opa! O que é que nos falta para que a gente realmente consiga viver isso no nosso dia? Quero resumir em 2 coisas a partir do que eu vejo aqui no relato do livro de Atos. Primeiro, nós precisamos crer na verdade de Deus. Pedro se levantou, pregou o evangelho e falou: Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa é a verdade sobre todas as coisas. E o Espírito Santo foi derramado porque ele foi morto, sepultado, foi ressuscitado ao 3º dia, subiu aos céus e enviou o Consolador, verdade de Deus. Quando você começar a crer, querido, que isso aqui não é historinha de gibi, que isso aqui não é só um bom conselho, mas é a verdade do céu, a verdade acima de toda a realidade que você vê com esses olhinhos bonitos que Deus te deu. Quando você começar a crer que isso aqui é verdade, as coisas ao teu redor vão começar a ser transformadas. Aquilo que é comum vai passar a ser extraordinário. Segunda coisa, não só crer, nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Falo isso inúmeras vezes, tento encorajar você da maneira que eu posso e que eu não posso, e eu sei que não é por mim, é por Ele, mas existe um favor, uma graça tão grande do Senhor, uma temporada tão boa, onde o Senhor deseja derramar a graça dEle, derramar da sua presença. Mas isso vem para quem crê e para quem anseia ser cheio da presença dEle. É Ele quem opera, é Ele quem busca, é Ele quem gera algo no nosso coração. Se eu vier aqui num domingo à noite para você, e eu pregar com a minha sabedoria humana, e com o meu conhecimento, da melhor das hipóteses, vai terminar o culto, você vai falar assim, legal, e você vai sair por aquele portão, e a tua vida vai ser a mesma coisa. Agora, se eu, como pastor, como pregador, venho aqui debaixo da sabedoria de Deus, debaixo da graça do Espírito Santo, e pregar debaixo da unção dele sobre a minha vida, eu vou falar assim, uau! Você não ouviu de mim, você ouviu dele. Você ouviu da presença dele, você foi marcado pela presença dele, e você sai impactado. Eu estou dando exemplo por mim, mas eu posso dar exemplo para qualquer um de vocês, já citei aqui, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, fazer as coisas debaixo da unção e da graça de Deus. Você está me entendendo? Olha, Satanás mandou o caminhão do lixo aí para atrapalhar a pregação. Vou te dar um exemplo, só para ter certeza que você está entendendo. E aí nós vamos caminhar para encerrar. Vocês se lembram da história do povo cativo no Egito, né? Você que já participou da experiência da Páscoa, aí você está bem, o entendimento bem afiado de como é que, o que significa isso. Ajuda aqui, Jesus. Aí. Pergunto para você, o povo acabou de sair de 400 anos, 440 anos de escravidão, de cativeiro no Egito. O que esse povo sabe fazer? Tijolo. Era tudo que eles faziam no Egito. Misturar argila com palha para fazer tijolo, para fazer construção. Esse era o trabalho de um escravo, de um hebreu escravo no Egito. Agora, quando esse povo sai do Egito, Deus conduz ele pelo deserto e fala assim, olha, agora eu quero que vocês façam uma casa aí, um tabernáculo, um lugar aí que eu vou vir trocar uma ideia com vocês. Só que para fazer esse tabernáculo, precisava aprender, saber costurar. Precisava ter noção artística, precisava saber trabalhar com metal, com ouro, com prata, com cobre. E eu pergunto para você, onde é que essa galera aprendeu isso? Não tinha YouTube tutorial, como fazer um candelabro. Como construir uma arca da aliança? Não tinha. Não tinha o Instituto Universal Brasileiro. Nossa, agora fui longe, hein? Instituto Universal Brasileiro, só para quem a galera 35 mais aí. Lembra? Recebia os cursos por correspondência. Curso de corte e costura, rádio e televisão, enfim, fecha parênteses, desculpa a digressão aí. Né? Não tinha Instituto Universal Brasileiro, não tinha EAD, não tinha nada. Como é que esse povo vai fazer aquilo que não existe capacidade neles para fazer? Eu respondo para você, Êxodo 31. Ô Jesus, volta lá para mim, faz favor. Volta ali no texto de Êxodo 31, a partir do versículo 1. Eita, Jesus. Vamos lá. Eu escolhi, até me perdi aqui. Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e presta atenção, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística,
para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de trabalho ou de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também o capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Não tinha tutorial, não tinha curso. Quem capacitou? Espírito Santo, a presença de Deus. Eu vou derramar graça para você vender como nenhum dos outros vendedores vende, para fazer negócios como nenhum outro dos negociantes faz, porque não é na força do teu braço, é na minha capacitação. Você vai fazer os morangos mais bonitos, que vai vender mais rápido em Ponta Grossa inteiro, porque não é o morango que o João planta, é o morango que o João planta debaixo da unção, da bênção e da oração de Deus. Você está me entendendo? O mundo não está impressionado, querido, com os nossos versículos decorados, com as nossas frases de efeito. O mundo não está impressionado com essas coisas. O que realmente constrange o coração das pessoas é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa anunciar. Não é um conselhozinho, não é uma mensagenzinha. Romanos 1, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, precisa existir poder na nossa vida, algo extraordinário, que chama a atenção do mundo como um sinal que aponta para ele e fala assim, isso acontece porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o nosso chamado, querido, essa é a nossa missão. Se a gente desequilibra, a gente perde de vista o valor do que é extraordinário, e a gente passa a viver uma vida comum, uma vida muitas vezes irrelevante, e que não faz diferença nenhuma. Já falamos aí, que tudo que a gente precisa aprender a fazer é confiar mais e depender mais dele. Eu quero só te dar uma última conselho sobre aprender a depender dele. Eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei o que você faz da sua vida, mas eu tenho certeza que para você exercer o trabalho que você faz, seja fora numa empresa, seja no teu negócio, ou seja em casa, você que trabalha em casa, você que é mãe ou qualquer pessoa do lar, você tem muitas funções no dia. Tem que lavar a roupa, lavar a louça, organizar a casa, cuidar dos filhos. Você chega na empresa, tem que organizar teus relatórios, fazer as coisas que você tem que fazer lá e tal. E é muita coisa. Eu tenho certeza que todo dia é bem provável que a tua cabeça chegue a 1.000.000, às vezes, no teu trabalho, preocupado com uma série de coisas que você vai fazer. Eu queria fazer só um pedido. Nessa semana, faz uma provinha com Deus, na bondade dele, igual Malaquias 3. Me prove para ver se eu não vou fazer algo sobrenatural. Você chega na tua cadeira do trabalho ou no sofá da tua casa, antes de começar toda a tua correria, todas as coisas que você vai fazer no dia, senta, 10 minutinhos, cronometrado, 10 minutinhos, põe no teu relógio, teu celular, 10 minutinhos você vai sentar e você vai exercitar a tua dependência de Deus. Você vai dizer para Deus todas as coisas que você tem que fazer e que estão às vezes agora borbulhando na tua mente, você vai falar assim, Deus, eu confio em Ti, eu quero aprender a depender de Ti. Esse relatório que eu tenho que fazer daqui a pouco, eu quero fazer debaixo da tua direção, debaixo da tua graça, Espírito Santo. Essa louça que eu tenho para lavar, eu quero fazer sem murmurar. Eu quero glorificar o Senhor. Essa casa que eu tenho para arrumar, esse carro que eu tenho para limpar, eu quero fazer louvando e adorando o Senhor nesse dia. Que em tudo, Jesus, em tudo que eu fizer ao longo desse dia, eu faça debaixo da tua força, da tua direção e da tua graça. E aí, você vai ter uma vontade enorme de sair correndo e ir fazer. Só que você vai olhar no relógio e você vai perceber que só passou 1 minuto. Ainda tem mais 9. Esses mais 9, você vai permanecer ali. Você vai falar assim, Jesus, eu vou continuar aqui. Eu já nem sei mais o que orar, eu já nem sei mais o que falar. Mas eu sei que a tua presença é mais importante. Eu vou continuar aqui porque eu dependo do Senhor. Não é a minha correria que vai resolver o dia. É a minha dependência do Senhor que vai fazer diferença. Você vai comigo nessa? Amanhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando bateu o galo lá, você vai levantar a milhão, correndo para fazer 1.000.000 de coisas. A primeira delas, depois de escovar os dentes e fazer xixi. Senta no sofá, senta na cadeira, na mesa da cozinha. 10 minutinhos, você e Jesus. Só vocês dois. Deixa Ele falar, deixa Ele ministrar o seu coração. Enquanto a gente não aprender a depender de Deus, querido, a gente vai fazer as coisas na força do braço. E enquanto você fizer as coisas na força do braço, beleza, o que você vai conseguir é o que a força do teu braço consegue fazer. E vou te dizer já que não é muita coisa. Se for fazer as coisas na tua inteligência, beleza, mas te adianto, tua inteligência pode te levar até aqui. Agora, se fizer na inteligência, na graça e na sabedoria de Deus,
Os meus pensamentos são muito mais altos. Sou capaz de fazer infinitamente mais do que vocês podem pedir ou pensar. Você está entendendo? É bênção de Deus. É bom depender de Deus. Meu desejo é que você possa viver uma vida equilibrada, querido. Você que é o canelinha de fogo e que não consegue mais orar sem ver um anjo do teu lado. Aprenda a perceber Deus no ordinário. Aprenda a perceber Deus nas coisas simples. Você que não crê em nada do que eu falei aqui sobre poder, milagre, sobrenatural, vai ler tua Bíblia primeiro e toma um café e joga uma água no rosto e converse comigo, converse com os irmãos aí, faz um bom discipulado. E você vai aprender que um estilo de vida sobrenatural, extraordinário, faz parte da nossa vida também. Amém? Eu queria encerrar esse culto, eu sei que a gente já está perto do horário de acabar, mas eu tenho certeza que Deus falou ao coração de muita gente aqui nessa noite a respeito disso, não tenho a menor dúvida. Como é que você vai sinalizar para o Senhor, nessa noite, nesse momento, que você deseja viver isso para essa semana? Domingo passado estava orando pela igreja, orando pelo culto, e o Senhor trouxe muito claro no meu coração a lembrança daquela passagem de Eliseu e a multiplicação do azeite para aquela viúva, quando nós orávamos a respeito da igreja. Eu vou te lembrar essa passagem, não vou ler o texto com você, está em 2 Reis 4, se eu não estou enganado. Uma mulher, o marido dela era servo de Eliseu, ele morreu e ela chega assim, olha, está aqui eu e o meu filho, nós não temos o que comer, e tem um cara que veio cobrar uma dívida e quer levar os meus filhos como escravo, e eu não sei o que fazer. E ele fala assim, olha, presta atenção, porque isso tem a ver com a nossa vida que a gente vai fazer hoje. Eliseu diz para ela assim, pega todas as vasilhas que você tem em casa, pega teus piá e manda correr na rua, vai em todas as vizinhas, em todas as ruas próximas, pelo menos 6 quadras para cada lado, pede todos os potes, todos os ziploc, todos os tupperware, todos os balde que tiver e leva para tua casa. Não está bem assim, mas o sentido é esse, tá? Me dê a liberdade da paráfrase aqui. E a ideia é exatamente essa. Pega tudo isso aí, todas essas vasilhas e leva para sua casa. E aí ela começa a pegar aquele pouquinho de azeite que ela tinha e ela enche uma, e ela enche 2, e ela enche 3, e ela enche 4, e ela vai enchendo, e ela vai enchendo, e ela começa a falar, tragam mais vasilhas, e o povo vai trazendo vasilha, e ela vai enchendo 10, e ela vai enchendo 20, e ela vai enchendo 30. Sabe quando que para de ter azeite? Quando para de multiplicar aquele milagre naquele momento? Quando? Quando não tem mais vasilha. Quando não tem mais espaço para ser preenchido. Quando não tem mais um lugar para ser derramado aquele óleo, aquele azeite, o milagre para. O que eu quero dizer com isso para você? Enquanto existir espaços de fome, de busca, de anseio na sua vida, Deus deseja derramar do seu Santo Espírito. Mas, no dia que acabar o espaço, no dia que acabar a vasilha, no dia que você colocar e tiver vasilha para o Netflix, mas não tiver para o óleo da unção, do azeite da presença de Deus, não vai se multiplicar. Você está me entendendo? O meu convite para você é, traga as vasilhas. Tragam as vasilhas. Nem é o convite meu, é o convite de Deus, inclusive para mim. Tragam as vasilhas. Tragam os lugares onde eu posso encher. Tragam os potinhos vazios. Tragam os momentos do seu dia onde eu vou derramar e eu vou encher. Tragam as lacunas da sua agenda onde eu vou derramar da minha presença. Tragam os ambientes onde eu vou derramar do meu Santo Espírito. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Amém? Quero encerrar com uma música. Vem cá, galera da banda aqui, faz favor. Eu realmente creio que esse ano, falando sobre nós como comunidade, como igreja, como irmãos que caminham juntos, Deus tem preparado muitas coisas extraordinárias para nós. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu quero que você creia a partir do que eu estou falando hoje, que isso está diretamente ligado à nossa busca, a levar mais vasilhas para diante dele. Eu queria encerrar esse culto, esses últimos 5 ou 10 minutos que nós temos em oração e adoração, trazendo mais vasilhas diante do Senhor. Eu estarei aqui à frente e eu não vou orar por ninguém hoje, eu vou orar por mim, eu vou buscar no meu coração diante de Deus, eu quero ser cheio. Eu quero apresentar mais espaço na minha vida diante de Deus. Se você quiser fazer isso comigo, eu convido você a vir à frente, para que a gente encerre o culto dessa noite, orando, buscando e clamando pela presença dEle. Amém?